Oi, como é que vocês estão? Vamos continuar a leitura do livro Despertar da Consciência. Hoje a gente vai pro capítulo 3. Esse aqui. Tá bem interessante. Tenho gostado muito dessas leituras, de verdade. Vamos lá. Espero que vocês também. Capítulo 3. Origem, natureza e destino. Origem, natureza e destino dos espíritos, universo dos fluidos, da matéria mental e do espírito individualizado. Origem, natureza e destino dos espíritos. O espiritismo, bem como definiu Allan Kardec, trata da origem da natureza e do destino dos espíritos, convidando o homem para ser hoje melhor do que ontem e amanhã e melhor do que hoje. Assim sendo, é imperiosa a tarefa de estudá-lo, buscando conhecer os nascentes da vida, a jornada do princípio espiritual e trabalhando com segurança o valor em si para, renovado a cada dia, apresentar o índice de melhoria moral e espiritual de cada hora. O compromisso existencial de cada ser de consciência desperta deve ser a busca incessante de suas origens, a compreensão intrínseca de sua natureza e a construção permanente da sua real destinação. De posse desses conhecimentos e baseados em suas vivências passadas e presentes, poderão edificar o futuro da sua consciência iluminada pelo saber e liberta por meio da vivência do conhecimento adquirido, na escala interminável do vir a ser. Por mais que façamos algo sob a orientação de outrem, a liberdade legítima é o resultado da autonomia para gerir a própria condição. O ensinamento universal dos espíritos, o cristianismo redivivo, é o recurso mais eficaz de iluminação e de libertação de consciências que conhecemos. O espiritismo, já dissemos, não dogmatiza. Não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente de todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma. Propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e de novas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta de expressão e mais elevada de extensa da verdade. Elevada e extensa da verdade. Não sei se alguém notar a diferença da câmera, pode falar pra gente se ficou melhor, porque eu acho que melhorou a posição que eu mudei. No celular eu acho que o problema era formatar. A tela continua quebrada, mas agora não tá mais travando. Isso é ótimo. Continuamos. O Espiritismo esclarece-nos quanto às nossas origens e quanto às experiências sintetizadas durante o percurso evolutivo, facultando o discernimento necessário frente às inúmeras dificuldades experimentadas em nossa atual realidade. O ensino dos Espíritos reproduz as palavras de Jesus sob diferentes formas e por isso envolve-as e comenta-as para colocá-la ao alcance de todos. E tem uma característica própria, ela é universal. No livro dos Espíritos, na questão 560, que diz assim, todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua entre todos os pontos do universo. Se a mente tivesse plena consciência da sua capacidade germinativa, quando alcançada ao solo, não teria dificuldade para construir o seu novo ser, pois estaria ciente de que poderia contar com equipes que foram exaustivamente treinadas para gerenciar a futura experiência. Essas equipes assumem a responsabilidade individual e coletiva na elaboração da construção da nova personagem, seja cravando raízes no solo em busca de nutrientes e parceiros, seja enfrentando as intempéries de variada ordem. Assim, ante a natureza dos que todos os elementos participantes dessa unidade consciencial ampliada serão aperfeiçoados e promovidos. O resultado do trabalho perseverante e solidário dessa consciência grupo será mais exitoso. Pestalozzi cunhou um dos mais belos objetivos do crescimento intelecto-moral da humanidade, quando nos recomendou o trabalho, perseverança e solidariedade. Se observarmos as criaturas, verificamos que formam uma cadeia sem interrupção, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável a lei da harmonia que o vosso espírito ainda não pode empreender o seu conjunto. Nelson Moraes facilita-nos a compreensão da harmonia desse conjunto e da grandiosidade da criação.
Deus cria incessantemente os átomos. Com eles, estrutura os universos, os átomos suscitam os homens, e os homens se transformam em arcanjos que constroem universos. A essência é única, mas as formas e os seres nos quais ela se transforma são incontáveis. Leon Denis constatara que o universo é uno, posto que triplo na aparência o espírito, força e matéria não parecem ser mais que os modos variável ao infinito em suas manifestações. O universo vive e respira animado por duas correntes poderosas, a absorção e a difusão. Por essa expansão e por esse suprimento, Deus, o ser dos seres, a alma do universo, cria. Por seu amor, atrai a si as vibrações do seu pensamento e da sua vontade, fontes primeiras de todas as formas cósmicas, movem o universo e geram a vida. Allan Kardec estabeleceu em A Gênese, no capítulo 6 do item 11, para quem estiver chegando pelo livro Despertar da Consciência, onde a gente cita os livros dos espíritos de Allan Kardec, nós temos no acervo aí alguns livros que estão já gravados, se vocês quiserem depois acompanhar, porque esse livro Despertar da Consciência, ele cita muito os livros de Allan Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, que são livros que foram codificações entre os espíritos e Allan Kardec. Foram as entrevistas feitas no ano por volta de 1860, quando surgiu essa codificação. Então, caso vocês tenham dúvida ou queiram se inteirar um pouco mais, ou queiram até ouvir, né, o livro, tem aí no acervo, tá? Voltando aqui. Eu ainda fico um pouco meio emocionada com tudo que tá acontecendo, porque realmente é muito bacana fazer essa leitura. E aí as coisas vêm, né? Bom, voltando. Então, em A Gênese, esse livro não está publicado aí ainda não, mas eu vou... Você vai estar aí daqui a um tempo. O brasão do universo, talvez quando o pessoal chegar nesse vídeo até já esteja. Pronto. Capítulo 6, item 11. O brasão do universo não tem senão uma divisa, unidade e variedade. Camille Flammarion propõe similitude entre o macro e o microcosmo. Não há natureza, nem astronomia, nem física, nem química, nem mecânica. Esses são métodos subjetivos de observação. Apenas uma única unidade, o infinitamente grande é idêntico ao infinitamente pequeno. O espaço é infinito em ser grande. A duração é eterna em ser longa. Estrelas e átomos são um. Na criação tudo é dinamismo, Jesus asseverou. Meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Isso está na Bíblia. Jó, capítulo 5, versículo 17. Sede vós outros imitadores. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. A palavra de Jesus divide a história em antes e depois dele. E tal magnitude e atualidade de suas ideias e pensamentos, o mestre amoroso acentuou. Onde houver dois ou mais em meu nome, ali estarei. Mateus 18, 20. E o que a gente já aprendeu depois do Espiritismo? Que você nunca está sozinho. E que temos muitos mais reunidos em nome dele perto de nós. Também. Sede vós outros imitadores. A palavra de Jesus divide a história em antes e depois, e dele tal magnitude e atualidade de 10 ensinamentos. O mestre amoroso acentuou, onde houver dois ou mais em meu nome, ali estarei. Isso pode ser visto em Mateus, no capítulo 18, 20. Uma das citações. E estabeleceu com norma fundamental da lei, cada um receberá ou será recompensado segundo as suas obras. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Nós também temos a Bíblia nossa. Gente, vou parar de ficar contando. Tem uma biblioteca aí que vocês vão acompanhar. Emmanuel nos alerta. Estuda, raciocina, observa e medita. Ele nos induz a uma profunda reflexão quanto à nossa postura frente à grandiosidade e ao dinamismo ininterrupto da criação.
A amadurecida compreensão na maioridade mental percebe o homem a sua própria pequenez à frente do infinito. Reconhece que a vida divina palpita soberana desde os princípios magnéticos do mundo subatômico até as mais remotas constelações. Observa que o planeta, grande e sublime pelas oportunidades de elevação que nos oferece, é simples grão de areia, quando comparado ao imenso universo. Cercado por sóis e mundos incontáveis, ergue-se dentro de si mesmo para indagar contra os problemas da morte, do destino e da dor. Suas perguntas silenciosas atravessam um espaço incomensurável por busca das eternas revelações. Para o coração alimentado pela fé e elevado pela glória ideal do superior, o Espiritismo com Jesus traz a sua mensagem iluminada de esperança. O espírito, desde as suas manifestações iniciais, exercita e desenvolve as faculdades necessárias para a individualização das primeiras consciências elementais e para a elaboração da matéria elementar. Isso ocorre sob a orientação das leis de atração, gravitação, repulsão e outros fragmentos da lei de amor. Transforma-se por sua união e expansão na força e substância dos componentes de energia universal. Consta na questão 43 do Livro dos Espíritos que no início tudo era caos. Os elementos estavam misturados. Assim, sobre a ação das leis citadas do caos, surgiu a nova ordem. As obras ditas da natureza são o produto de forças naturais que agem mecanicamente em consequência das leis da atração e de repulsão. As moléculas dos corpos inerentes se agregam e desagregam sobre o império dessas leis. Inúmeras outras leis surgem deste cenário, mas todas são filhas de uma única lei, a lei do amor. Essas múltiplas forças, indefinidamente variadas segundo as comunicações da matéria, focalizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração e magnetismo, eletricidade ativa. Os movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação, a força intrínseta e a força centrífuga, a primeira tendendo a reunir todas as partes do centro, tendendo a segunda a afastá-las dele. A perfeição da lei e das leis que dela derivam é inquestionável. A fatalidade estabelecida por ela é a evolução do espírito, a substância primordial, e de todos os seres ou forças da natureza nos quais ele se transformará na sublime jornada do micro ao macrocosmos. Esses elementais ou seres componentes da matéria elementar simples e sem ciência no início da sua escala evolutiva individualizam-se e expandem conscientemente a cada experiência, norteados pela lei do progresso que os levará aos cumes da perfeição. Uma vez que todos estão a caminho do progresso, diferenciando-se apenas pelo grau de evolução, a ascensão não se realiza em níveis superiores e inferiores, sendo, pois, o mais apropriado dizer níveis conscienciais mais experientes e menos experientes, mais cultos e menos cultos, do natural percurso evolutivo. Desenvolveremos na sequência noções básicas da formação da matéria primitiva, a matéria primordial, que deu origem ao espírito e ao princípio inteligente universal ou energia primária. O princípio inteligente será direto ou indiretamente responsável pela elaboração e criação de todas as formas existentes da natureza. Allan Kardec, no tópico do espírito e matéria em O Livro dos Espíritos, inicia sua interlocução com o mundo espiritual indagando sobre a matéria tangível. Ele estava diante de um mundo espiritual, ele estava diante de um efeito palpável dessa matéria, derivado de uma causa inteligível que até então era desconhecida. Kardec foi um profundo estudioso das ciências correlatas, bem como o magnetismo, seu objetivo de estudo por mais de 2 décadas. Por esse magnetismo, bem como do magnetismo, seu objeto de estudo por mais de 2 décadas. Por este motivo, em vez de perguntar sobre o espírito, que seria a causa ou origem de todas as manifestações, ele parte do efeito centrado nas questões sobre a manifestação da matéria pesada, atômica. Buscamos, na atualidade, a compreensão de conteúdos que Kardec já havia assimilado. Em outras palavras, o conhecimento sobre nascentes da vida e a jornada do espírito, do princípio espiritual em sua verdadeira essência. Só o conhecimento do princípio espiritual considerado é a sua verdadeira essência do grande lei da unidade que constitui a harmonia da criação. Pode dar ao... Peraí, eu vou voltar e ler essas coisas porque eu acho que eu li até sem concentração, por isso não tá legal.
Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, podem dar ao homem chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. No que diz respeito à vida humana em si mesma, detectamos sua gênese no psiquismo divino que a concebeu e a inspira, proporcionando-lhe grande energia do que se nutre, que a impulsiona ao crescimento através das multifárias reencarnações do espírito imortal, que também é denominado princípio inteligente do universo. Simples na sua constituição, liberta as complexidades que se fazem necessárias para o crescimento, no qual semente que se intromece no seio generoso do solo a fim de alcançar o vegetal que é a sua fatalidade, ora dormindo no seu íntimo. Ignorante quanto à sua destinação, desperta para a própria realidade mediante as experiências intelectuais e vivências morais que o capacitam para a conquista da plenitude. À semelhança da semente e humilde e nobre, que jamais contemplará a espiga dourada em razão da morte que lhe faculta o surgimento do grão, o espírito na sua simplicidade inicial com o psiquismo não se apercebe do anjo que se lhe encontra silencioso no âmago, e um dia singrará os infinitos da imortalidade. Para Joana de Ângeles, quanto mais a investigação científica penetra na estrutura da forma, melhor verifica ser a mesma uma aglutinação de partículas cada vez menores, até perder-se na energia que é ponto de partida para a matéria. Observando atentamente a estrutura do fenômeno investigado, entendemos que a matéria tangível é a fonte de vida em toda a natureza, a partir do reino mineral. Encontramos em sua base a energia. A autora nos esclarece que, na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. Compreende-se que essa energia primordial é a manifestação do amor em Deus, buscando compreender a estrutura e a essência da nossa energia. Ao sair do centro de radiação da fonte geratriz, encontramos o som, o verbo divino, a ordem inicial, a vontade divina expressando-se em forma de pensamento no arquiteto cósmico. Faça-se a luz, e o psiquismo divino condensou-se e materializou-se nessa energia primordial. Podemos dizer nesse instante que a luz representa o pensamento e a vontade divina, ou seja, o seu amor exteriorizado. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jó capítulo 1, versículo 1 a 3 e 14. Tudo que existe nasceu da expressão e da vontade do pensamento e da mente divina, a essência do seu amor manifestado por essa razão. Somos em escala menor universos gerados por ele, com tais a sua imagem e semelhança. Geramos vidas e acondicionamos em nós o que se tornam deuses também. Allan Kardec, ao questionar o espírito da verdade sobre as características da matéria ponderável, recebe como resposta a confirmação da existência de outra matéria, tão sutil e rarefeita que não poderia ser percebida pelos sentidos físicos, mas que nem por isso deixava de ser a base da matéria no qual ele pergunta. Diante de um universo de novas possibilidades, questionou outra vez. Na questão 22 do Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que ele se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce a sua ação. Novamente recebeu como resposta algo além do que perguntara, ou seja, evidencia-se o espírito, o princípio inteligente do universo, elemento sobre o qual ele não havia perguntado. Agora, Kardec estava diante de um elemento material concebido como o laço que prende o espírito e que exerce o papel de agente de intermediário do mesmo. Embora o título do referido tópico de estudo do livro dos Espíritos seja Espírito e Matéria, Kardec... Perdão, vou arrumar aqui, gente. Desculpa. Vou ficar empurrando, tá bom. Vamos voltar aqui. Então, ai... Como que
Kardec interrogou em primeiro lugar sobre o que era matéria e não o que era espírito, como que intuindo a relação entre a existência e a origem do espírito e matéria primordial. O apóstolo Paulo alcançara logo, semelhante à informação anotada por Kardec no Livro dos Espíritos, resultado dos seus esforços em busca da origem da vida e do espírito. Semeia-se corpo natural e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, mas não é primeiro o espiritual, senão o material, depois o espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15, 44, versículos 44 e 46. Por que é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade? A semelhança do que encontramos nas anotações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24, o ser corporal evoluirá e transformar-se no ser espiritual. Assim, o espírito inicia sua trajetória evolutiva no átomo primordial e ascensiona rumo ao infinito, elaborando, construindo, aperfeiçoando e expandindo a sua individualidade. Pietro Baldi, enriquecendo o pensamento de ambos, acrescenta-nos a criação da matéria primitiva e, na sequência, o surgimento do espírito. No princípio havia um movimento, e o movimento concentrou-se na matéria. Da matéria nasceu a energia, e da energia emergirá o espírito. Na criação tudo é movimento, e o movimento é o movimento que dá tangibilidade à matéria, antes imponderável, intangível e invisível, ou seja, no princípio os elementos estavam distanciados antes da formação matéria primordial. Segundo André Luiz, semelhante fenômeno ocorreu por ocasião da formação dos átomos secundários correspondentes à matéria pesada, ambiente imprescindível para o trabalho de secundários componentes da matéria pesada, ambiente imprescindível ao trabalho de individualização, desenvolvimento e expansão das mônadas primordiais. Sob a orientação de inteligências superiores, congregaram-se os átomos em colmeias imensas sob a pressão, espiritualidade dirigida de ondas eletromagnéticas. São controladamente reduzidas às áreas espaciais intratômicas, sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada, de que se esculpem os planetas em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. Preciso concentrar mais. O instante que antecede o nascimento do espírito, a mônada primitiva, é semelhante ao caos da origem cósmica. Os elementos ainda se encontravam dispersos, aguardando a ordem da coesão. Faça-se a luz e o fascículo de energia cósmica se coagulou. No cosmos, tudo é coesão e expansão. Da poeira cósmica aos mais elevados astros, já fomos o sal da terra e seremos a luz do mundo. Nós já fomos os germes das outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Poema Evolução. A trajetória ascendente desse elemento primordial, desde a sua gentileza, a origem do mais alto grau de sabedoria conquistada em sua trajetória infindável, é uma fatalidade. A partir da questão 23 do Livro dos Espíritos, a pergunta o que é o espírito, evidencia-se que o espírito é o estado germinal do espírito, o início da formação e o despertar dessa consciência embrionária que contém em germe toda a grandeza da fatalidade e o seu processo de evolução. Esse elemento primitivo estava em algum lugar nele quando foi acionado pela voz do arquiteto cósmico, o som, a ação, a sua magnânima vontade. Seu pensamento exteriorizou-se, e tomou a forma de fascículo de luz, mônadas, que se transformaram em ondas e se espairaram no oceano do seu imenso amor à causa primária de todas as coisas. Quando, atraídos pela mente dos engenheiros siderais, esses fascículos de luz se materializam e transformam em partículas primordiais da energia ou matéria elementar, a base fundamental da constituição da energia universal. Eles se envolvem sob a luz o amor incondicional de Deus, impulsionados por leis responsáveis pelo dinamismo e pelo transformismo inicial da matéria sutil. O espírito emergirá desse imenso oceano após um árduo período de trabalho e aprimoramento do psiquismo divino no laboratório gestacional da criação em plano maior, o qual prepara simultaneamente como fonte geratriz os elementos da criação em um plano menor. A lei da evolução prevalece para todos os seres do universo, tanto quanto os princípios
cosmocinéticos que determinam o equilíbrio dos astros são, na origem, os mesmos que regulam a vida orgânica na estrutura e no movimento dos átomos. Quando gestado, nascerá como princípio inteligente do universo em forma de átomos primitivos ou mônadas primordiais que trabalharão e desenvolverão a inteligência e os demais atributos no desempenho de cada ação que lhe for confiada. Joana de Ângeles enfatiza: a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito. Alcançá-la é a proposta da vida. Como conseguir é a opção de cada qual. A lei divina determina que o espírito se aperfeiçoe. A trajetória evolutiva que o levará à perfeição, caminho singular e único de cada um, será a opção dele. A vida lhe proporcionará todos os meios e recursos necessários ao seu incessante transformismo e consequente expansão. Logrará a plenificação obedecendo a uma progressão contínua, formando-se e transformando gradativamente em todas as substâncias e expressões da consciência. Hermínio C. de Miranda esclarece: o cosmos é pensamento divino, portanto coisa viva, inteligente, consciente. Dentro desse contexto, a inteligência no qual tudo se movimenta. Surgem pequenos núcleos individualizados que chamamos de espíritos ou entidades espirituais. A obediência e resignação, a submissão e a fidelidade da lei, consequentemente a paternidade cósmica, é condição sine qua non para singrarmos com celeridade e segurança os caminhos da perfeição. Nós pensamos dentro do pensamento do Criador. Não será uma das razões pelas quais Jesus nos disse: onde houver 2 ou mais em meu nome, aí estarei? Mateus 18, 20. Porque aquele que bate às portas do conhecimento, humilde e sinceramente, objetivando ascender espiritualmente, alcança o auxílio imprescindível à aquisição de sementes de luz para o cultivo das leiras do bem eterno. A palavra espírito significa entidade, e uma entidade é gerada ou criada a partir da união de vários elementos, formando um todo. O aperfeiçoamento desse conjunto leva a se transformar num ser cada vez mais amplo, complexo e sublimado. A consciência. Um germe de psiquismo já existe. Completa-se a estrutura cinética dos motos vorticosos, movimento em forma de vórtice. As condições para que a vida seja eventualmente criada e daí passe a cuidar da sua própria expansão consciencial, começa com um movimento que envolve certas partículas e vórtices embrionariamente individualizados. O processo de individualização do espírito é longo e meticuloso. E lhe é imprescindível adquirir a sabedoria disseminada no cosmos. Só avança quem recebe os seus irmãos menos experientes e os auxilia. Esse auxílio não será possível sem uma nítida compreensão da natureza e das necessidades dos assistidos. Podemos comandar apenas se de fato soubermos como fazer, conforme consta no Livro dos Espíritos e em Hermínio C. de Miranda, respectivamente. Questão 25 do Livro dos Espíritos. É preciso a união do espírito e da matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Negócio do trabalho a gente tira. Tá. Vamos lá. O princípio inteligente individualizado na forma primária auxilia a matéria primordial de forma ativa. Esta, por sua vez, respondendo aos apelos e às orientações, transforma o seu agente intermediário, dos quais ele se serve aproveitando a sua experiência adquirida. Ao mesmo tempo, exerce uma ação sobre essa matéria, objetivando intelectualizá-la. Termina por integrá-la a si mesmo num processo contínuo de assimilação, transformação e expansão.
Uma vez individualizado, o princípio inteligente vai em busca de numerosas outras partículas de psiquismo, disseminadas por todo o cosmos, a fim de incorporá-las a si mesmo, e isso enriquecer-se espiritualmente. Isso estaria compatível com a ideia de que a evolução é um processo de progressiva conscientização, como também compatível com o insight do autor espiritual Emmanuel, segundo o qual a inteligência dorme na pedra, sente na planta e sonha no animal e desperta no ser humano. A inteligência dorme na pedra, sente na planta, sonha no animal e desperta no ser humano. Faz todo sentido que nós já passamos por todas essas evoluções. Para avançarmos, tendo necessidade de nos ligar a esses irmãos que estão espalhados pelo cosmos em busca da sua evolução. Atente-se para o processo evolucional de uma semente. Ela absorve os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz para poder nascer e desenvolver-se sem o que não encontra condições de fazê-lo. Assim, acontece com os espíritos em relação à matéria primitiva, seu principal objeto de atuação. No seu dinamismo evolutivo, para desenvolver-se não podem prescindir o concurso desses outros seres menos experientes que nos acondicionam ao seu universo, estabelecendo uma nova realidade. Não há parcialidade na lei divina. Os princípios que regem o macrocosmos são o mesmo para o microcosmo, afirmou Joana de Ângeles. Implica dizer que todos temos o mesmo ponto de partida e, sem exceção, desenvolveremos as potencialidades latentes a fim de presidirmos com segurança a nossa destinação. Comparemos os conteúdos das questões 540 e 560 LE a 25 LE, que desculpem, eu li aqui automático, é o Livro dos Espíritos, das questões do Livro dos Espíritos 540 e 560 a 25. A gente está comparando. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio inteligente, não as individualidades designadas sob esse nome. Antes de comandar, faça imprescindível experienciar a obediência. Na resposta a essa pergunta, as entidades venerandas estabelecem as limitações dos nossos sentidos para perceber o espírito sem a matéria sem o espírito, atribuindo apenas ao pensamento, conforme complementa a questão 26 no Livro dos Espíritos. Há possibilidade de concebê-los de forma distinta e o seu transformismo, de nada valerá ao professor o conhecimento que dispõe se não puder dividi-los com os menos esclarecidos ou transferi-los aos educandos. Processo análogo ao princípio inteligente em relação à matéria primitiva, ao da semente em relação aos elementos acima citados. Ocorre no universo do espírito individualizado e o pensamento é o seu instrumento de percepção e atuação para que esses elementos possam ser intelectualizados. Cumpre afirmar que o pensamento é a manifestação do espírito como força, entidade, que preside as atividades do espírito, princípio inteligente, no laboratório mental. O espírito é a substância que dá forma, vivifica e mantém uma obra em construção. No movimento da mente encontram-se os movimentos das leis da existência. Segundo Joana de Ângeles, Aristóteles estabeleceu que esse processo pensante era resultado da unidade de todos esses elementos. Os átomos, a cada instante tornando-se um todo harmônico e indivisível. Acompanhando a sequência do progresso, Emmanuel corrobora os dizeres de Aristóteles, expressando-se consoante o avanço científico de hoje. O pensamento é gerado por infracorpúsculos ou das linhas de forças do mundo subatômico, criador de correntes de bem e de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que exterioriza e dirige. O ensino dos espíritos se atualiza constantemente, mediante informações veiculadas por mentores espirituais, como Joana de Ângeles, que acrescenta ainda ao tema em pauta: o macrocosmo é constituído de átomos, que são, por sua vez, universos miniaturizados. Resumindo, já podemos utilizar os átomos já existentes ou criá-los por nossa vontade consciente. A fim de evitar equívocos a respeito dessas duas entidades, espírito
espírito e espírito, busquemos na base kardeciana a informação, entre parênteses, na questão 25 ao Livro dos Espíritos, e confrontemo-la com a nota semelhante inserida por Kardec após a questão 76 do mesmo livro, no qual ele indaga sobre a definição do que se pode dar aos espíritos. Observe, a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade e não mais o elemento inteligente universal. Entre espírito e espírito, há jornada evolutiva, porque é espírito minúsculo e espírito maiúsculo. A jornada evolutiva ininterrupta, para cujo percurso a clareza do significado desses conceitos deve nos orientar. No processo de imersão em nosso mundo íntimo, ao encontro de nossas origens, os espíritos recém-saídos do psiquismo divino, unidos em nome de Cristo, na elaboração e na formação das primeiras consciências elementais constituintes da matéria elementar, estruturarão a base da energia universal e da matéria normal, da matéria mental determinante. Essa matéria elementar, formada por inumeráveis vidas menores, plasmará impulsos mais secretos da mente, que servirá de centros de forças, centros vitais ou chakras para atraí-la, infiltrá-la e especializá-la. Durante esse processo de intelectualização, criará com o auxílio dessas vidas o plasma sutil, uma porção de princípios inteligentes qualificados que dará forma à vida e aos pensamentos, ou seja, as imagens que idealizamos. Segundo Eurípides Barçanufo, nesse centro de força habita um Deus, ou seja, uma entidade orientadora. Deter-nos-emos na diferença entre o espírito e espírito, refazendo a sequência e agregando as nossas informações ao nosso laboratório de pesquisas, a começar por Joana d'Ângeles, em 1995. Na sua complexidade, a energia, que é vida, constitui do psiquismo divino. Para ela, complexo ou complexidade significa aquilo que se deseja compreender amplamente. O entendimento pormenorizado dos diversos aspectos do elemento investigado, quer seja um ser ou objeto complexamente organizado. Dessa forma, a energia vital constitui-se o psiquismo divino, que no seu processo transformacional torna-se um complexo altamente organizado. Trata-se, segundo Pietro Baldi, uma essência que se manifesta pelo movimento, condensa-se e dá origem à matéria primitiva ou substância primária. A matéria se transformará em energia, éter cósmico, do qual emergirá o espírito, a base natural da energia universal, o fluido universal, e do princípio vital, o éter físico, que, seguindo a linha ascensional, chegará à condição de energia vital e energia que organiza e também mantém a vida. Esse raciocínio está em perfeita consonância com as informações de Leon Denis. A energia ou movimento apresenta a ação mais sensível do ser universal no tempo e no espaço. Deus é a fonte da vida e a vida se manifesta pelo movimento. Duração, espaço e movimento formam na sua reunião a unidade que se manifesta, que é Deus. O fluido mais sutil, que é o éter, emana do pensamento criador. Esse fluido, muito quintessenciado para ser apreendido pela nossa compreensão em consequência de combinações sucessivas, tornou-se o éter. Do éter saíram todas as formas graduadas da matéria e da vida. A substância derivada do psiquismo divino, energia geradora e mantenedora da criação, resulta da ação mais sensível de Deus, sem a qual não há manifestação da vida. Para o referido autor, Deus manifesta o seu psiquismo por meio da tríade, duração, espaço e movimento. Viana de Carvalho assinala que o psiquismo já existia antes do princípio inteligente. Deus cria o psiquismo antes da mônada, que já é uma forma primitiva de energia em processo de materialização. Assim, o psiquismo, em seu processo de condensação, é a fonte de onde o espírito se originou. Se essa energia emergiu do psiquismo, já existia antes do espírito, a mônada, que era sua forma antes de dar à luz a esse elemento primordial, Miramês elucida. Ela, em Deus, é una quando sai do seu campo de força, se podemos empregar esse termo. A partir daí, se divide pelas condições do próprio ambiente, compreendendo que no fundo é a mesma essência, porém tomando expressões variadas, com objetivos inúmeros, obediente comando da suprema inteligência. Esse elemento primitivo inicia o percurso evolucional no universo que conhecemos, como a natureza na qual tudo sofre metamorfoses incessantes. Portanto, essa energia se condensa e cria, em um processo dinâmico de desenvolvimento, todas as formas de vida na estrutura de energia universal, dará origem às formas materiais de que derivaram todos os reinos após compor o elemento constitutivo dos princípios vitais.
esses reinos, após compor os elementos constitutivos dos princípios vitais, estes ascenderão, espiritualizando-se e formando as substâncias do mundo espiritual a partir da matéria psi, elemento básico na constituição do espírito, no qual se tornaram depois de sucumbirem as etapas concernentes ao reino nominal. Vide as questões 540 e 560 do Livro dos Espíritos. Se comparássemos essa energia a um grande oceano, o espírito, quando dela se destaca, seria semelhante a uma gota de água, que, embora minúscula aos nossos olhos, compõe-se de mais ou menos 9 trilhões de átomos, ou seja, um universo em miniatura. É assim que vemos o espírito da questão 23 do Livro dos Espíritos, em conformidade com a visão de Joana de Ângeles. O seu psiquismo dá nascimento a verdadeiros fascículos de luz que contêm em germe toda a grandeza da fatalidade do seu processo de evolução. Uma vez que contém em germe todos os potenciais responsáveis por seu destino, sua fatalidade é a perfeição. Cabe-lhe tão somente desenvolvê-los em seu processo ascensional, pois se originam da vontade, do pensamento e do amor do Supremo Arquiteto. Diante dessa realidade, Allan Kardec questiona o espírito da verdade, interessado em compreender a sua natureza e destinação. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. É o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Dentro de um átomo concentram-se todos os elementos da Terra. No movimento da mente encontram-se todos os movimentos da lei da existência. Por se tratar de uma entidade, o princípio inteligente é o resultante da atividade síncrona de duas facetas do psiquismo divino: movimento, matéria e energia, duração e tempo, regulados pela força de atração, gravitação e repulsão. Os princípios inteligentes agrupados constituem a substância da matéria primitiva e da energia cósmica. Aquela entidade, uma vez individualizada como espírito dentro dos parâmetros da lei de amor, se tornará indestrutível, como indestrutível será o espírito individualizado que dela se originará, conforme veremos na sequência. Questão 34 do Livro dos Espíritos. A resposta: as moléculas têm uma forma que não é perceptível para nós. Essa forma é constante ou variável, constante para as moléculas elementares primitivas e variável para as moléculas secundárias, que são somente aglomerações das primeiras, porque aquilo que chamais de molécula ainda está longe da molécula elementar. O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem de forma determinada e imutável por ser uma energia pulsante como elemento além da luz, como sendo O elemento primitivo que vibra no seio da natureza, não constatado pelo homem, tem forma determinada e imutável, por ser uma energia pulsante, como elemento além da luz, como sendo a fonte desta. O espírito da verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano, para serem entendidos. Quanto mais a ciência se aprofunda, mais se perde ao regime das substâncias da molécula. Partiu para o átomo, elétrons, elementos interatômicos e apoderou-se do sentido de que a viagem científica ao microcosmos é verdadeiramente infinita. Onde está a matéria primitiva? Perde-se das nossas fracas deduções. Confunde-se a matéria com o espírito, e este com Deus, o Criador de todas as coisas. A escala das substâncias é infinita. O que foi denominado átomo primitivo na questão 540 do Livro dos Espíritos é o que conhecemos como o espírito ou princípio inteligente do universo, conforme a questão 23. Do Livro dos Espíritos também. A palavra átomo, em grego, significa indivisível. Surgiu pela primeira vez na antiguidade grega e os filósofos, em particular Demócrito, introduziram o conceito como sendo a menor partícula da substância. Eles acreditavam que a matéria, em suas mais variadas facetas, seria formada por essas partículas minúsculas que posteriormente foram dissociadas conforme o avanço dos estudos no meio científico. Nas bases do espiritismo, tudo que existe, toda e qualquer espécie de energia, desde a condensação inicial, é constituída de um único elemento primitivo e indestrutível, em seu princípio, conforme a questão 78 da Lei dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, na qual encontramos informação semelhante à da questão 34. O princípio inteligente é indestrutível e se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre.
Desse elemento primitivo se origina o quantum de energia, a menor aglutinação dessa substância primordial em forma de uma porção infinitesimal de luz. Analisando essa força criadora, a luz no ensinamento é universal. A luz do ensinamento universal dos espíritos, um quantum, representa uma entidade como a menor soma de elementos, constituindo uma consciência elementar com existência independente e identidade própria. Esse elemento primário é o componente fundamental da matéria elementar. É um ser multifacetado e indivisível, cuja trajetória desconhecemos, e o qual chamamos de entidade. Futuras informações poderão nos esclarecer, pormenorizadamente, quanto à sua origem ou primavera, a sua natureza divina e o seu longo processo de elaboração e individualização no psiquismo divino. Em se tratando do livro dos Espíritos, as respostas, mesmo separadas das perguntas, quando correlacionadas entre si, esclarecem-nos profundamente por constituírem um corpo de doutrina. Assim, considerando o pacto de leitura que se estabelece entre o texto e o leitor, deve o ser buscar as relações explícitas e implícitas que a totalidade da obra oferece. Na questão 607 do Livro dos Espíritos está assim: não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco a pouco e ensaia para a vida. É, de algum modo, um trabalho preparatório como a germinação, que, em princípio inteligente, sofre uma transformação e torna-se espírito. São esses seres a quem chamamos elementais, força criadora, entidades formadas a partir de 2 ou mais princípios inteligentes, componentes de uma infinidade de reinos naturais anteriores e posteriores ao reino mineral, que merecem um estudo mais aprofundado e criterioso e sequenciado. Todas as substâncias são formadas a partir de uma porção desses elementos primários. Na constituição da matéria elementar, a energia universal da matéria mental determinante, o princípio vital ou éter físico, matéria tangível, matéria psi, etc. São eles que se unem para a formação das estruturas constantes no imensurável laboratório do mundo invisível. Eles são os agentes responsáveis por metamorfosear as forças naturais pela união e transformação dos elementos no infindável laboratório da natureza. Classificados na Revista Espírita, em fevereiro de 1858 por Allan Kardec, entre os espíritos da 8ª classe, por se tratarem de entidades componentes da matéria mental, de seres vivos, atuantes em toda a criação, desde os alicerces da vida até o reino humano, servindo-se como operários fiéis no processo de evolução, à disposição do pensamento organizado nos seres mais experientes, é que devemos ter a grande respeito de tudo que existe. Nossa, mas que... A disposição do pensamento organizado nos seres mais experientes é que devemos ter respeito por tudo que existe. De acordo com a questão 550 dos Livros dos Espíritos, todos nós devemos habitar em todos os lugares. Peraí, acho que eu me perdi aqui. Nós estamos aqui. Eu vou voltar um pouco, porque... os elementos são os agentes responsáveis por metamorfosear as forças naturais, união e transformação dos elementos no infindável laboratório da natureza classificados na Revista Espírita, por Allan Kardec, entre os espíritos da 8ª classe.
Por se tratarem de entidades componentes da matéria mental dos seres vivos atuantes em toda a criação, desde os alicerces da vida até o reino pré-humano, servindo-nos como operários fiéis no processo de evolução, à disposição do pensamento organizado nos seres mais experientes, é que devemos ter grande respeito por tudo que existe. De acordo com a questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós devemos habitar em todos os lugares e adquirir conhecimentos de todas as coisas ao exercer funções sucessivas em todas as partes do universo. Experiências que todos nós já vivenciamos ou iremos vivenciar para constituir a nossa humanidade. A molécula física secundária, que é formada de aglomerações da primitiva, se reúnem por afinidade na formação das segundas e por determinação dos agentes altamente inteligentes da criação. Esses elementos fazem e desfazem de acordo com as necessidades do ambiente, das coisas, dos homens, dos mesmos espíritos em serviço na grande casa de Deus. Os átomos primitivos atendem ao convite das mentes dos co-criadores, os engenheiros siderais. Na elaboração e na construção em plano maior. Por analogia em plano menor, são atraídos pela mente dos espíritos de menor envergadura e se transformam na estrutura componente dos seus veículos de manifestação, moldando-se à natureza do patrimônio consciencial do seu condutor. Esses átomos primordiais se converterão no éter físico e na matéria pesada do sistema periódico que congrega em sua estrutura, como minúsculos sistemas solares e seres incontáveis em processo de evolução, originando e esplendendo a vida na criação. Se a matéria elementar primitiva responsável pela formação da matéria tangível é composta dos seres vivos inumeráveis, que poderíamos pensar das formas componentes da matéria secundária que conhecemos? O que poderíamos pensar das componentes da... Se a matéria elementar primitiva, responsável pela formação da matéria tangível, é composta de seres vivos inumeráveis, o que poderíamos pensar das formas componentes da matéria secundária que conhecemos? André Luiz, Séforos, Alice Bailey e Miramês nos propõem as seguintes reflexões. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu que lhes preside a destinação. Cada átomo apresenta a sua individualidade. Foi criado e possui uma trajetória de evolução. Segue uma lei maior de existência e determinismo para individualizar-se e progredir sempre. O fato de possuir sua própria trajetória permite que dentro desse universo dinâmico todos possam evoluir sem destruir a harmonia. Assim, tudo em sua volta e dentro do seu corpo físico evoluem de acordo com a sua ordem, um equilíbrio e uma lei soberana, a qual todos estão sujeitos à lei de Deus. A lei é Deus. Os átomos, quando em relações harmoniosas e úteis, assumem formas e cores belas e interessantes, ou exalam um perfume agradável como expressando satisfação. Os átomos, quando em relações harmoniosas e úteis, assumem formas e cores belas e interessantes, ou exalam um perfume agradável, como expressando satisfação. Agrupados em determinadas formas, os átomos constituem os animais de espécies mais simples e, por fim, se combinam no homem que se representa a inteligência total de todos os átomos. Se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais que existe por trás dela, como todo o exemplo de fluidos onde ela se originou, se não damos conta de dominar a matéria física, ainda mais o que existe por trás dela, como, por exemplo, os fluidos de onde ela se originou, a escala das substâncias é infinita. Esses elementos infinitesimais, após passarem por inúmeras experiências no universo dos fluidos, a energia universal, se transformarem em princípios vitais, elementos básicos da vida, empenhar-se-ão em identificar a sua consciência por meio de repetições incontáveis no mundo das formas tangíveis. Ao estagiarem nas consequências orgânicas em atividade no corpo físico, passarão por metamorfoses gradativas até atingirem o universo dos átomos psiátomos, galgando novos degraus e experiências valiosas nessa escala ascendente. Transformar-se-ão em instintos, sensações, emoções, sentimentos como partes integrantes das virtudes em desenvolvimento, as unidades básicas da constituição do espírito individualizado.
É bem verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação só ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, aprender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Tem um subtópico agora. O universo dos fluidos. É sobretudo em nós mesmos que é preciso estudar a união íntima da força do espírito. Cada alma é um centro de força de vida, cujas radiações variam ao infinito conforme o valor moral e o estado de evolução do ser. Essas radiações criam em torno de nós uma espécie de atmosfera fluídica, cuja análise poderia dar a medida exata do nosso valor psíquico, de nossa saúde de corpo e espírito e dedicação que precisa de nossa situação com respeito à escala dos seres. Em uma palavra, sobre o nosso grau de evolução. No oceano infindável da energia cósmica e na fonte inesgotável e inexistente em nosso mundo interior, uma multidão de fatos até aqui inexplicáveis constitui-se um universo desvendado e passível de ser compreendido e modificado. Daí a designação do tópico como universo dos fluidos. Dada a sua amplitude enquanto fenômeno imperceptível em seus efeitos, porém ainda pouco explorado em sua dimensão casual. A semente que almeja ser uma árvore absorve os nutrientes e os promove, transformando-os em partes integrantes de si mesma. Torna-se assim no espaço, no tempo e na eternidade, uma unidade cada vez mais complexa e minuciosamente organizada. A questão 140 no Livro dos Espíritos esclarece que o espírito individualizado é um ser indivisível. Miramês complementa: não devemos nos esquecer de que a consciência, que é o espírito, mesmo tendo divisões inumeráveis de certo modo, continua em perfeita consonância com as partes que compõem o seu todo por laços indestrutíveis. As mônadas primordiais, as consciências primárias, se unem na formação das unidades, das unidades componentes do espírito, a consciência secundária. Os laços que unem as unidades primárias são indestrutíveis, porém as unidades secundárias são dissociáveis em seu processo de manifestação e evolução. Um fato amplamente evidenciado é que, uma vez individualizados, espírito e espírito, tanto da questão 23 quanto da 76 do Livro dos Espíritos jamais se retrogradam. Cada experiência se agrava na consciência de forma indelével. Mais uma vez a gente explica. Espírito na forma de minúscula é espírito matéria. É nós, né? O espírito materializado. E espírito é o espírito etéreo. Cada experiência se agrava na consciência de forma indelével. Assim, o espírito é uma porção do psiquismo divino, enquanto o espírito é uma porção de princípios inteligentes organizados de forma coesa, ou seja, uma consciência constituída pela união de muitos em perfeita sincronia. Na questão 603 do Livro dos Espíritos, se diz: cada espécie constitui um título absoluto, físico e moralmente. Cada indivíduo tira na fonte universal a soma do princípio inteligente que é necessário, segundo a perfeição de seus órgãos, e a obra que deve cumprir nos fenômenos da natureza. Consoante conhecimento e discernimento, a experiência e a capacidade do indivíduo que se convida e a obra que deseja constituir a elaboração da natureza. A ele será confiada uma porção desses talentos, princípios inteligentes em formas de energias ou fluidos que se transformarão em estruturas semelhantes já existentes em seu universo.
Nesse processo, concomitantemente, ilumina-se e se expande a consciência de quem os conduz. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida, do mesmo modo que a semente e o embrião se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Os espíritos, pelo dizer dos mais abalizados, vieram do átomo primitivo, se expressam na sua grandeza como arcanjos divinos. Se nós viemos da matéria primitiva saída do hálito divino, devemos ter grande respeito por tudo que existe, porque a própria matéria está a caminho para tornar-se espírito, pelo trabalho em que opera há bilhões de anos. Ratificamos que o espírito emergiu da matéria primitiva. O outro espírito individualizado constitui-se da matéria psi, oriunda daquele do espírito ou princípio inteligente. Sintetizemos esse percurso. Os princípios inteligentes formam a consciência ou matéria elementar, a substância base de energia universal. Em seu processo evolutivo, transforma-se matéria mental em princípio vital, em matéria atômica e em fluido vital, em energia vital nos reinos mineral, vegetal e animal, respectivamente. Seguindo a dinâmica do seu progresso ascensional, culminam no estágio da matéria psi, que são as unidades de componentes do espírito imortal. Evolucionam obedecendo sempre à lei de amor, que se fragmenta em atração, gravitação, repulsão, força centrípeta e centrífuga, força nuclear, forte e fraca, radioatividade e radiação, som, luz, calor, eletricidade, magnetismo, sensibilidade, instinto, inteligência, razão, intuição e amor universal. Explicitemos melhor a distinção entre o fluido vital e a energia vital, apoiados em Gabriel Delany. A ideia diretriz que determina a forma será a consequinte contida no fluido vital, e o perispírito dele se impregnando, nele se transfundindo, a ele unindo-se intimamente, materializa-se o bastante para tornar-se o diretor regulador, o suporte de energia vital modificada pela hereditariedade. É graças a ele que o tipo individual se forma, desenvolve-se, conserva-se e destrói. A ideia diretriz contida no fluido vital é o que chama de princípio-lei, a força criadora que anima e governa entre os seres orgânicos e inorgânicos, também compreendida como forças da natureza, elementais em suas mais remotas experiências. Trabalha em parceria com o perispírito, especializando-se no processo de organização e manutenção da vida. Em outras palavras, são as forças estruturais que elaboram, movimentam e mantêm o funcionamento do perispírito no corpo físico e dos animais e dos demais reinos da natureza, tendo como matéria-prima ou substância primordial o princípio vital ou força motriz da matéria atômica e subatômica, elementais do mundo invisível, intangível, imponderável e dinâmico, em dimensões que antecedem a energia vital. Miramês, Ramates, Pietro Baldi e André Luiz, respectivamente, nos esclarecem quanto à vivacidade e ao dinamismo dessas forças embrionárias. A luz é um prodígio da natureza. É viva na sua expressão mais simples e entende o convite da mente adestrada. A poderosa rede eletrônica de forças vivas primitivas do mundo invisível que é constituída por entidades vivas, astralinas, inacessíveis à instrumentação do nosso mundo físico. Toda a matéria, mesmo aquela considerada bruta e inerte, é viva e sente. A matéria é pura energia. Em sua íntima estrutura atômica, ela é um edifício de forças. A matéria, entregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação de energia, atendendo aos imperativos do eu que lhe preside a destinação. A título de maiores esclarecimentos sobre essa energia existente, a quem e além da matéria densa, buscamos uma imagem que ilustre melhor esse processo. O princípio vital, elemento básico da vida. Seria o aluno iniciante no ensino fundamental já a energia vital que organiza e mantém a vida. Seria o formando do ensino médio, seguido gradativamente como o vestibulando na direção da Universidade da Energia Psíquica ao início da sua trajetória, rumo à imortalidade da forma do espírito. Apresentaremos mais 2 autores posicionando-se a respeito. O fluido vital, também chamado de princípio vital, é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Ele é o elemento básico da vida. Vida aqui considerada no sentido atribuído pela ciência, que se caracteriza pelos fenômenos do nascimento, crescimento, reprodução e morte. Na visão do estudioso da bioenergia, o princípio vital é o elemento básico da vida.
Para Joana de Ângeles, a energia vital é a força que desenvolve e mantém a vida em todas as suas formas. No princípio vital, vemos a origem da vida, na energia vital, a sua destinação. Partindo-se do princípio da base da questão 540 no Livro dos Espíritos, enquanto o princípio vital é o elemento básico da vida, a energia vital é o elemento que desenvolve e mantém a mesma. O primeiro se transforma na matéria que gera a vida. O segundo coordena essa matéria, orienta, desenvolve e mantém a vida. Um obedece enquanto o outro comanda. Um executa enquanto o outro ordena. Um está capacitado para presidir, o outro já está presidindo. Produto da união do princípio vital com a matéria inerte, a energia vital, modificada pela herança recebida da lei do progresso e da hereditariedade, compreendida, segundo Emmanuel, como conhecimento adquirido tem como função e objetivo fundamentais a vivificação da matéria e a geração da vida. A energia vital, escalando os degraus da evolução, segue uma trajetória ascendente do universo da energia psi, como parte integrante da linha de exceção do perispírito. A parte do perispírito que normalmente chamamos de corpo vital ou duplo etérico é o setor de condensação da energia universal e mental na elaboração e na formação dos princípios vitais, que posteriormente serão transformados em componentes da matéria-prima do universo físico. Pela identidade da sua natureza, esse fluido condensado no perispírito pode fornecer princípios preparadores ao corpo. O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. Segundo André Luiz, o perispírito é constituído de átomos, aquém de hidrogênio e além do urânio. A parte composta dos átomos, aquém do hidrogênio, que é o duplo etérico, é constituída de princípios vitais, éter físico, e de alguma quantidade de matéria inerte, que está na questão 257 do Livro dos Espíritos. Por esse motivo, seu processo de dissociação se inicia logo após a morte do corpo físico. A depender do estado consciencial do desencarnante, o processo pode variar sensivelmente. A dimensão que sobrevive à morte física compõe-se do corpo astral, o qual se constitui dos corpos emocional e mental inferior, isso é, parte constituída de átomos além do urânio, ou que conhecemos por matéria psi. A parte mais nobre do perispírito indissociável é composta do corpo emocional, do mental superior dos outros corpos. A energia vital, também denominada de modelo organizador biológico, MOB, é a energia componente do primeiro núcleo do psiátomo que Hernani G. Andrade chamou de bion, correspondente à vida com o poder de animar a matéria física, resultando nas conhecidas manifestações típicas dos seres vivos, tais como mobilidade, alimentação, crescimento, reprodução e demais outros fenômenos físicos, químicos e orgânicos coordenados nesse sentido. O corpo astral se constitui do segundo núcleo do psiátomo. O perceptão tem como função percepção e memória. Como propriedade de perceber e registrar as informações recebidas tanto do interior do próprio organismo quanto do meio exterior que o rodeia, por mais rudimentar que seja o organismo. Ainda, segundo Hernani G. Andrade, o terceiro núcleo do psiátomo é o que denominamos de corpo causal, a parte que se constitui a consciência, o ser moral e o espiritual, o intelecto. Sintetiza a função de inteligência à consciência como faculdade de responder adequadamente às informações captadas pela percepção-memória. A energia vital teve a sua origem no princípio vital e chegará ao estado de energia psi, a consciência base, na formação dos instintos, dos embriões dos sentimentos, da inteligência e dos demais potenciais do serviço da mente. Todos eles se tornaram partes integrantes do ser imortal. Entretanto, antes de se transformarem em sentimentos, passaram pelas áreas das sensações e emoções, etc. O amor, expressão sublime do sentimento, é a meta divina. Carlos Torres Pastorino revela-nos de forma simples e profunda, descortinando um manancial de possibilidades para a compreensão da nossa origem, a natureza e a destinação, que amor é a reunificação das mônadas no todo, através das unidades coletivas cada vez mais amplas. Inferimos da citação que o amor percorre a trajetória do átomo ao anjo, em outras palavras, do psiquismo divino ao infinito, ou ainda como nos informou Pietro Baldi, em A Grande Síntese, do infinito negativo ao infinito positivo.
ou seja, do micro ao macrocosmo. Lázaro complementa: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Sintetizando, o amor condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. Capítulo 1, item 8 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pietro Baldi, igualmente, testifica a existência e vivacidade de um único elemento nos alicerces da edificação e da manutenção da vida em todas as frequências, e acrescenta que cada ser é constituído de seres mentores e componente de maiores. O novo olhar já não é interceptado pela forma, mas penetra diretamente na substância, buscando o conceito genético, o princípio que anima e governa as coisas. Vejo, então, o que se encontra além da realidade sensória do mundo exterior, isto é, as forças que o movimentam e lhe mantêm o funcionamento orgânico. Essas forças tornam-se vivas. Os fenômenos me aparecem como uma vontade própria de existência, uma potência de individualidade que investe sobre mim e grita: eu sou. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que são agregados de individualidades ainda menores, até o infinito negativo. Por sua vez, é o elemento constitutivo de individualidades maiores, aos quais são de outras ainda maiores, até o infinito positivo. Cada organismo é composto de organismos menores e é componente de maiores. Somos um admirável condomínio de forças vivas, diversamente agrupadas e coordenadas pela consciência grupo individual em ascensão, individualização e individuação. Urge evitar os esforços para conduzi-las à sublimação. Para tanto, são indispensáveis o discernimento e a fé à altura do projeto idealizado. Com o fim de se evitarem sofrimentos e perturbações desnecessários, faça imperioso cultivar um clima de tranquilidade, serenidade e união, um convívio harmonioso no âmbito dessa sinfonia de substâncias, forças e organismos em profusão. Na citação abaixo, o apóstolo do Espiritismo amplia o entendimento a respeito da substância primordial, personagem responsável pela elaboração da construção do imensurável cenário nas peças dos quais o mecanismo da vida se exprime. A energia parece ser a substância única universal. No estado compacto, ela reveste as aparências que as chamamos de matéria sólida, líquida, gasosa, sobre um modo mais sutil. Constitui fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, afinidade química. Estudando a ação da vontade sobre os eflúvios e as irradiações, poderíamos talvez entrever o ponto, o vértice que a força se torna inteligente, em que a lei se manifesta e que o pensamento se transforma em vida. E isso porque tudo se liga e encadeia no universo. Tudo é regulado pela lei do número, da medida, da harmonia. As manifestações mais elevadas de energia confinam com a inteligência. A força se transforma em atração. A atração se faz amor. Tudo se resume em um poder único e primordial, motor eterno e universal ao qual se dão nomes diversos, e é apenas o pensamento, a vontade divina. No espírito, a vontade representa a sua essência consciencial e os pensamentos, juntamente com os demais potenciais, são fragmentos ou emanações da mesma. Eles são os arquitetos elaboradores e construtores de todas as ações da consciência do laboratório mental, assessorados pelos demais colaboradores. Os pensamentos são as representações da vontade conjunta de todos os potenciais do ser em ação. A vontade ordena a criação da ideia, o pensamento lhe dá forma e expansão. A imaginação e o sentido dão-lhe vida e inteligência, movimentação e direção. A memória grava em alta definição uma cópia dessa criação no arquivo consciencial e, ao mesmo tempo, envia outra cópia que será gravada na memória do éter cosmo, Akasha, para a caixa. Para que a razão possa compará-las às futuras experiências e decidir melhor pela opção, isto é, a que trará a menor soma de prejuízos ou a que proporcionará o maior número de benefícios no intransferível processo de autoiluminação. Quanto as vertentes do pensamento são acionadas conscientemente, percebe-se na potência gerada pelas forças convergentes o vértice no qual o elemento simples se torna inteligente.
Nesse interim, a substância primordial atraída pela ideia da elaboração é fecundada pelo conteúdo orientador de quem a convidou, visando a preparação dos componentes para o nascimento do novo ser. A lei da evolução apresenta a escala hierárquica demonstrada claramente pelo convite generoso do condutor, isso é, a proposta iluminadora perante a meta elegida. Acolhem-se princípios inteligentes de acordo com a obra que se deseja construir. O verbo se tornará carne e habitará entre nós, ou seja, o pensamento se expressará em forma de inteligência que alimentará ou promoverá o universo psicofísico por meio da substância que nutre, átomos e moléculas que vivificam, ou da força orientadora, mensageiros químicos de variada ordem que norteiam os destinos das unidades rarefeitas ou condensadas no perispírito e no corpo físico. Os princípios inteligentes, atraídos pela proposta em questão, recebem daquele que os conduz a diretrizes dos que se situam no contexto. A lei de evolução se manifesta na substância primordial, fecundando-a e transformando-a em matéria mental. Por sua vez, a matéria mental servirá de matéria-prima na elaboração e na construção dos infracorpúsculos, elementos subatômicos idealizados e criados, objetivando a revitalização psicofísica ou transformados em veículos de manifestação dos mensageiros psicoeletroquímicos, unidades organizadoras multiformes, segundo as metas elegidas pelo ser. Essa matéria se torna o laço que prende o espírito, segundo a questão 22, da lei dos espíritos, ou, de acordo com Leon Denis, as manifestações mais elevadas de energia confinam com a inteligência. A força se transforma em atração e a atração se faz amor. Nessa interação, a força se torna semelhante ao princípio orientador. O aluno se transforma em professor numa sequência interminável, sinalizando para uma perfeita simbiose e de perene harmonia. A solidariedade se faz presente, a união dos elementos cria forma e a manifestação da energia se consolida e a ideia se concretiza. Os laços dos compromissos se estreitam e as ações se perpetuam. Novas mônadas são criadas e o amor se expandirá na estreita dos milênios. Cantando a glória imperturbável do eterno arquiteto, o amor é a substância primordial do psiquismo divino, ou seja, a causa primária de todas as manifestações da consciência cósmica, e a reunificação dessas mônadas primaveras compõe e amplia a força criadora e mantenedora das unidades individuais e coletivas, que se configuram em unidades cada vez mais complexas e profundamente organizadas. Basicamente, essas etapas iniciais de elaboração e de manifestação da força primária se deram no universo dos fluidos ou na dimensão da energia universal. É essencial compreendermos que essa energia universal é formada por espíritos em seus respectivos estágios de evolução enquanto ensaiam para a vida orgânica. A nossa origem é uma só. Viemos do mesmo princípio inteligente que nos perpassar dos tempos, foi se transformando pela força da lei do progresso. Essa luz de Deus, que teve seu começo como fluido divino, que semeando no corpo térmico dos mares por mãos angélicas sob o comando do nosso Senhor Jesus Cristo, passou a crescer igualmente, mudando formas e mudando de posições e de ambientes. Os estudos de Miramês, sintonizados com a codificação, ampliam-se no entendimento quando os confrontamos com o trecho da questão 27 do Livro dos Espíritos. Se o fluido universal fosse matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. A matéria é a mais simples manifestação de Deus, isso é, a matéria é apenas um dos estágios do princípio inteligente do universo. A matéria é um modo, uma força transistória da substância universal. Essa substância é imanente à força suprema do universo. É totalmente impossível evitar-se do processo de contínuas transformações desde a essência cósmica, que se faz psiquismo individual, mais tarde espírito pensante, rumando para a sublimidade, grifo nosso. Constatou-se que no laboratório da natureza tudo é espírito, e que este também já foi fluido. Na questão acima citada, o professor Rivail perguntou ao Espírito da Verdade, e a resposta obtida confirma a existência de dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Devemos refletir se existem esses dois elementos básicos do universo e o fluido universal não é matéria. E então o que ele é? Os espíritos menos experientes, obedientes a uma hierarquia, obediência primeiro e depois comando, enquanto ensaiam para a vida, atuam nesse estágio como fluidos imponderáveis de energia universal e matéria elementar, ou matéria elementar.
Logo que a substância se considera pertença aos fluidos propriamente ditos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, ou que esteja revestida dos caracteres das propriedades comuns da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmos ou a matéria cósmica. Relativamente ao ponto inicial da trajetória percorrida pelo espírito no universo dos fluidos, durante a qual acumula experiência até transformar-se em matéria tangível, Allan Kardec esclarece que o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta de que nada pode nos dar uma ideia, o ponto oposto à sua transformação em matéria tangível. Entre esses dois extremos existem inumeráveis transformações que se aproximam mais ou menos de um ou outro. Sempre obediente à lei de amor, inicia sua trajetória construindo a si mesmo a cada nova etapa, servindo aos que se encontram frente e auxiliando aos que o sucedem. Em seu processo ascendente, o ser de evolução e evolução desenvolve e aperfeiçoa cada tarefa os imensos potenciais existentes em seu íntimo, a princípio um estado embrionário ou latente. Esta evolução do ser, sendo ele próprio edificador do futuro e construindo-se todos os dias a si mesmo por seus atos, quer ser no meio do abismo, quer ser no desabrochamento das humanidades felizes, essa identidade de todos, nas origens como nos fins, o aperfeiçoamento gradual, tudo isso nos mostra os princípios eternos da justiça, de ordem e progresso que reinam nos mundos, regulando o destino das almas. A fatalidade da chispa divina que vitaliza os diversos reinos da natureza, é alcançar o estágio de plenitude do reino dos céus, de Nirvana. A justiça divina se faz presente em todas as dimensões, propiciando a cada nível consciencial as mesmas oportunidades e promoções na hierarquia universal. Do universo dos fluidos ao império da matéria tangível e desta matéria psi, segue a sua romagem sem detença. Essa matéria primordial passará pelas transformações imprescindíveis à sua ascensão, quer seja no universo mental do espírito ou participando das incontáveis operações da natureza. Segundo as necessidades evolutivas dos elementos envolvidos e a capacidade de quem os convida, a vida lhes ofertará os meios necessários ao desenvolvimento das propriedades pertinentes ao seu processo evolucional e inerentes a ele. A noção desse trajeto será muito bem fundamentada nas questões 31, 32, 33, 540 e 560, e 613 do Livro dos Espíritos, e em outras tantas que serão mencionadas no decorrer do nosso estudo. Na questão 31 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais afirmam que as propriedades da matéria tangível são resultado das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem, determinadas por circunstâncias. As circunstâncias podem ser um pensamento positivo ou negativo, o aumento ou diminuição da temperatura, a quantidade ou a qualidade desses elementos, a inteligência e os valores éticos e morais de quem os conduz. A partir da sua combinação, organização e promoção, o ser consciente dessa realidade, responsável e obediente às leis cósmicas, pode criar e transformar, de acordo com seu estágio e tamanho evolutivo, desde os infracorpúsculos no laboratório mental às dimensões que se perdem no infinito. Há um fluido que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geratriz dos mundos e dos seres. Abraçai num olhar investigador a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que não se admite a unidade da matéria, será possível explicar que não direi somente os sóis, as esferas, mas sem ir tão longe a germinação sobre um grão, a terra ou a produção de um inseto. As moléculas dos minerais têm a sua quantidade dessa vida, ao mesmo modo que a semente e o embrião, do mesmo modo que a semente e o embrião se agrupam, como no organismo, em figuras simétricas que constituem os indivíduos. Na teia dinâmica da vida, não há fragmentação do ser, mas interrelação e coexistência desde a sua gestação inicial até a variabilidade de todas as substâncias do cosmos. Os mestres da matemática no meio acadêmico, ao estudarem a teoria dos fractais, afirmam que essas figuras simétricas são os padrões de energias existentes e a natureza de onde se originam todas as coisas, desde os elementos mais simples aos mais elevados astros. À luz do ensino universal dos espíritos, esses fractais constituem uma porção dos princípios inteligentes do universo. A diferença existente entre nós e uma página qualquer deste livro
A diferença existente entre nós e uma página qualquer deste livro evidencia-se tão somente pelo estágio que nos encontramos, a quantidade dos elementos envolvidos e a qualidade das experiências acumuladas. Segundo Miramês, num ponto de uma das páginas, que agora que alguém lê, assim como numa micropartícula em nós, dorme um sol de primeira grandeza, à espera de que o conscientizem dessa realidade. Vamos continuar. Da matéria mental ao espírito individualizado. Se a matéria mental é composta de espíritos e se hoje somos espíritos individualizados, infere-se que já fizemos parte desse estágio evolutivo de seres que trabalham atendendo ao convite mental de alguém. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o nosso pensamento e tudo se modificará conosco. Pra gente organizar, né? Isso. Além do veículo de expressão, a natureza é o laboratório gestacional da consciência. Deixa eu anotar aqui da matéria mental o espírito individualizado. Nossa, gente. Desculpem, me veio uma lembrança aqui e às vezes eu perco. Mas vamos lá, continuemos. Além do veículo de expressão, a natureza é o laboratório gestacional da consciência cósmica em nosso favor, ou seja, a dimensão espiritual existente a partir do princípio inteligente do universo na direção do infinito, sem limites fixados para nós. Considerados como as forças da natureza à disposição da mente humana, os espíritos de que se compõe a matéria mental obedecem cegamente às leis universais. Nessa matéria mental, o veículo e substância dos nossos pensamentos, gravamos os nossos propósitos. Em todo e qualquer processo terapêutico que objetive a iluminação e a libertação de consciências, basta alinharmos o nosso pensamento ao Cristo e de seus fiéis emissários para que se efetue no êxito almejado. Nesse cenário, tudo se torna possível quando agimos em nome do eterno princípio, justiça, amor e caridade. Indubitavelmente, o espírito é a base da energia universal. Dele se constitui, uma vez que se originou da matéria primitiva. Para maior fundamentação, examinemos a questão seguinte sobre o fluido. É espírito em determinado estágio e é matéria em outro, a depender do patamar evolutivo em que se encontra. Assim sendo, o espírito é matéria. São os estágios evolutivos que na mônada percorre e se diferenciam consoante com as suas experiências em cada um desses patamares. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Questão 29 do Livro dos Espíritos. A resposta da matéria, assim como a entendeis, sim, não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A condensação, que a energia universal se originou da união dos elementos da matéria primitiva e dos princípios inteligentes, de que a matéria atômica teve sua origem na condensação da energia universal, é fundamental para estudarmos a matéria tangível. A matéria é formada por um único ou de vários elementos. Questão 30. De um único elemento. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Os corpos que considerais simples são os átomos componentes da matéria pesada, classificados no sistema periódico ou na escala equiogenética. As moléculas dessa matéria são elaboradas por sua união. Esses elementos passaram pelas experiências necessárias à formação dos reinos do mineral ou nominal. O investigador atento, ético responsável com a atenção da vida, com a atenção devida e o recolhimento necessário, observando cada detalhe das informações seguintes, visualizará a trajetória evolutiva e a transformação da matéria citada em elementos da matéria psi. Eles vão buscando e acumulando em cada etapa as experiências imprescindíveis à sua ascensão.
Ao longo da atração mineral, da sensação no vegetal e o instinto animal, vemos a crisálida de consciência constituindo as suas faculdades de organização, sensibilidade e inteligência, transformando gradativamente toda a atividade nervosa em vida psíquica. Esse transformismo é um ciclo compacto e inalterável, em que estão presos e amarrados todos os fenômenos. Nem a experiência nem a lógica vêm nos permitir escapar. A energia solar assimilada e transformada pelas plantas torna-se no animal calor, movimento e, como última transformação do dinamismo vital, energia nervosa. Esta, no homem, torna-se função psíquica e espiritual. Na questão 30 e 33 do Livro dos Espíritos, vimos que a matéria tangível é formada por uma porção de matéria primitiva. Depois da sua individualização como espírito, uma vez que traz em seu íntimo todos os potenciais em desenvolvimento e da sublimação desses potenciais, aprendendo gradativamente a presidir todas as situações do universo. Observemos detidamente a nota da referida questão. 33 do Livro dos Espíritos. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos como simples são somente modificações de uma mesma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o presente conhecer, a não ser pelo pensamento, essa matéria primitiva, esses corpos, são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até a nova ordem. A nova ordem chegou há mais de um século, como identificamos nas obras de Leon Denis e em outras de sua época. É possível agora concebermos esses elementos pelo pensamento, porque a própria matéria mental usada na elaboração e na confecção dos pensamentos é composta de espíritos nascidos da matéria primitiva. Antes de receber o convite de alguém, encontravam-se em estado latente, lá onde a vontade e o pensamento de um ser ainda não os havia convidado. Entretanto, diante do convite recebido, apresentam-se prontamente, predispondo-se de imediato e sem questionamentos a passar por todas as transformações concernentes ao processo evolutivo, necessárias ao trabalho incomparável do laboratório mental e da sua vasta rede de potenciais, onde a atração é a lei do amor. Nós pensamos dentro do pensamento do Criador. Recebemos o seu hálito divino e acrescentamos nele o que estamos em condições de plasmar, mostrando para o exterior dos nossos sentimentos espiritualistas, o grifo nosso. Importa observar que o fluido vivo que usamos e que na sua virgindade plena grava as nossas emoções, é o veículo dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais. Identificamos as possibilidades infinitas desse fluido vivo por ser sensível à assimilação e à execução dos nossos pensamentos e sentimentos. No terreno da mente, tudo se tornará possível, desde que obedeçamos fielmente às leis. Analisemos o caminho percorrido por esse elemento vivo e atuante quando canalizado pelas portas dimensionais que chamamos de centros de força a serviço da entidade mental na construção e reconstrução do universo. O éter cósmico, bem como sabemos, interpenetra tudo, até mesmo a matéria mais rarefeita, canta com harmonia celestial no mundo interatômico, conservando a unidade nuclear. Todavia, ao penetrar no vértice coronário, este lhe serve de reator, transformando-o num fluido plasmático de modo a nos ajudar nos meios para pensar, formar as ideias e poder colocar a razão em pleno funcionamento para que o verbo se expresse e a escrita se materialize. De posse do fluido plasmático que se coloca a serviço das figuras da nossa imaginação e acionadas pelos desejos da inteligência e análise intelectiva, emocional e espiritual, a força e a ideia criam forma. A vida se expressa e o amor se manifesta, executando as ordens recebidas. A energia divina interpenetra pelos centros de força e torna o corpo mental. Tem uma sensibilidade indescritível e nelas gravamos os nossos sentimentos, que passam a dominar segundo aquilo que somos e pela lei da justiça respondemos o que nos doamos através das nossas faculdades mentais. Nesse universo de infinitas proporções, se observadas com lucidez, as diretrizes trançadas pela lei do eterno bem, construiremos dentro e fora de nós as mais sublimes florações do amor universal. Quanto mais nobres forem os conteúdos elaborados e exteriorizados pela entidade mental, mais sutis e mais saudáveis se tornarão os veículos de manifestação. Seremos sempre recompensados e ou responsabilizados por nossas ações, desde as mais simples às mais elevadas. Nossa mente é, desse modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil, que ao exteriorizar-se incessantemente,
ao exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, sob o comando dos próprios desígnios. Como co-criadores e operantes da luz do Cristo, sobre a sua égide, tornar-nos-emos deuses ante esses recursos inesgotáveis colocados à nossa disposição. Depois de adquirir essa maturidade, de conquistar a confiança do Mestre com a responsabilidade a nós investida, transformarmos-emos em autores conscientes do nosso destino e construtores competentes da nossa realidade imortal. Detentores de poderes imensuráveis, proporcionais às obras executadas em toda a parte, de acordo com as ações vivenciadas com harmonia e respeito. Vou voltar um pouquinho aqui para eu compreender melhor. Espero que vocês não me... Antes de receber o convite de alguém, encontrava-se no estado latente, lá onde a vontade e o pensamento a um ser ainda não havias convidado. Entretanto, diante do convite recebido, apresentam-se prontamente, predispondo-se de imediato e sem questionamentos a passar por todas as transformações concernentes ao processo evolutivo, necessárias ao trabalho incomparável do laboratório mental e de sua vasta rede de potenciais, onde a atração é a lei do amor. Nós pensamos dentro do pensamento do Criador, recebemos o seu hálito divino e acrescentamos nele o que estamos em condição de plasmar, mostrando para o exterior os nossos sentimentos espiritualistas. Importa observar que o fluido vivo que usamos e que na sua virgindade plena grava as nossas emoções e veículos dos nossos pensamentos. No entanto, é cegamente obediente às leis universais, identificamos as possibilidades infinitas desse fluido vivo, por ser sensível à assimilação e execução dos nossos pensamentos e sentimentos. No terreno da mente, tudo se tornará possível desde que obedeçamos fielmente às leis. Analisemos o caminho percorrido por esse elemento vivo e atuante, quando canalizado pelas portas dimensionais que chamamos de concentros de força, a serviço da entidade mental na construção e reconstrução do universo. Pode mexer, menina. Coça, que é absurdo, você não tem noção. O éter cósmico, bem sabemos, interpenetra tudo. Até mesmo a matéria mais rarefeita. Canta com harmonia celestial no mundo interatômico, conservando a unidade nuclear. Todavia, ao penetrar no vértice coronário, este lhe serve de reator, transformando-o em fluido plasmático, de modo a nos dar medo para pensar, formar as ideias, poder colocar a razão em pleno funcionamento para que o verbo se expresse e a escrita se materialize. De posse do fluido plasmático, que se coloca a serviço das figuras de nossa imaginação, acionadas pelos desejos e pela inteligência e análise, intelectiva, emotiva e espiritual, a força e a ideia criam forma, a vida se expressa e o amor se manifesta, executando as ordens recebidas. A energia divina que interpenetra pelos centros de força e toma o corpo mental tem uma sensibilidade indescritível. Nela gravamos nossos sentimentos que passam a dominar segundo aquilo que somos e que, pela lei da justiça, respondemos pelo que doamos através das nossas faculdades mentais. Neste universo de infinitas proporções, são observadas com elucidez as diretrizes traçadas pela lei do eterno bem. Construiremos dentro e fora de nós os mais sublimes Nesse universo de infinitas proporções, se observadas com lucidez as diretrizes traçadas pela lei do eterno bem, constituiremos dentro e fora de nós as mais sublimes florações do amor universal. Quanto mais nobres os conteúdos elaborados e exteriorizados pela entidade mental, mais sutis e mais saudáveis se tornarão os veículos de manifestação. Seremos sempre recompensados ou responsabilizados por nossas ações, desde as mais simples às mais elevadas criações. Nossa mente é, desse modo, um núcleo de forças inteligentes, gerando um plasma sutil, ao exteriorizar-se incessantemente de nós, nos oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desígnios. Como co-criadores e operantes da luz de Cristo, sobre a sua égide, tornar-nos-emos deuses
ante esses recursos inesgotáveis colocados à nossa disposição. Depois de adquirir essa maturidade e de conquistar a confiança do mês com a responsabilidade, a nós investida, transformarmos-nos em autores conscientes do nosso destino e construtores competentes da nossa realidade imortal. Detentores de poderes imensuráveis e proporcionais às obras executadas em toda parte, de acordo com as ações. Ai, vai, Tatuá, vai. Vai mesmo, gente. Quem quiser pode me chamar. Tatu. Só chamar que a gente vai. Detentores de poderes imensuráveis, proporcionais às obras executadas em toda parte, de acordo com as ações vivenciadas com harmonia e respeito aos elementos da mãe natureza, auxiliando-a em todos os sentidos, atingiremos o estado de plenitude almejado. Todo aquele que age de forma consciente e responsável constrói a sua verdadeira felicidade. Existe à disposição do espírito individualizado 3 entidades formidáveis a saber: mente, perispírito e corpo físico. Nossa mente é um microcosmo, uma área infinita e é uma lavoura de proporções indescritíveis. Em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo através do qual as energias se movimentam em toda parte pelo corpo físico, considerando que o mesmo se encontra profundamente mergulhado nas células que os constituem. O corpo físico é a síntese do universo, é a cópia perfeita do macrocosmo, que deverá funcionar em plena harmonia com a divindade quando o homem se conscientizar de seus deveres perante a natureza. Esses laboratórios de recursos infindáveis e de construções criativas e promoções consequentes são parceiros do espírito e, ao mesmo tempo, seus veículos de manifestação. Uma porção de princípios inteligentes assimilados, visando a construção ou a transformação de algum componente em qualquer uma das 3 dimensões, propiciará uma oportunidades incontáveis à evolução de todos os elementos implicados. Esse caminho evolucional dentro do espírito individualizado, com a ajuda indispensável desses parceiros, revela-se uma cópia em miniatura da natureza, criando as situações necessárias para a ascensão do conjunto. Pietro Baldi, Emmanuel, André Luiz, Hernani Andrade, Hermínio de Miranda e todos os estudiosos do assunto nos apresentam esses elementos antes mesmo da matéria mental determinante, os quais buscam, por meio das mentes e dos veículos de manifestação de quem os convida, sua elaboração e individualização nas inúmeras formas de macronatureza. Agora também nas formas de micronatureza. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que circunda essa matéria, que lhe plasma os impulsos, e é sempre formada por vidas inferiores e inumeráveis. Em processo evolutivo, nos quadros do universo sem fim, os elementos componentes do plasma mental se constituem de macrovidas incontáveis e oriundas de energia universal que, por sua vez, emergiu do oceano da matéria elementar. Buscando novas oportunidades de ascensão, colocam-se à disposição do universo mental a quem os convida, predispostos a executarem os seus mais secretos desejos por meio do trabalho que essa consciência desenvolve, valendo-se do auxílio imprescindível de seus veículos de manifestação. O trajeto evolutivo da matéria à vida, a coordenação das forças suscitadas no momento próprio, confere a energia elevada à condição da vida, a característica fundamental da consciência. O propósito da vida é a criação de consciência. Essa consciência orgânica se tornará inteligência orgânica e instinto, e por fim passará a ter consciência psíquica abstrata no homem. No ápice de todo o grande trabalho, o termo mais alto da escada do vosso universo, a máquina mais complexa e delicada, é a nossa psique. Os nossos órgãos sensórios
Nos órgãos sensórios ocorre continuamente essa elevação das vibrações ambientais em vibrações de ordem superior. Pelo ouvido, o som torna-se música, pelos olhos, a luz torna-se beleza, pelos sentidos, o choque das forças ambientais torna-se instinto e consciência. Na matéria primitiva, ao princípio vital, elemento básico da vida, dos elementos atômicos aos micro-organismos e destes universos. Da matéria primitiva ao princípio vital, o elemento básico da vida, dos elementos dos elementos atômicos aos micro-organismos e deste universo dos psiátomos, eis o trajeto desse elemento primordial. Enquanto as consciências orgânicas do mundo físico despertam, constroem e desdobram as suas faculdades de organização, sensibilidade e instinto, as consciências da matéria, que é o psi, trabalham na elaboração da inteligência, nos sentimentos e na construção dos valores imortais, cuja origem reside nos instintos. Essas consciências psi compõem o espírito, o ser imortal. Em outras palavras, o espírito individualizado é uma síntese de virtudes já conquistadas. Tal verdade estará exarada no prelúdio de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade designa os Espíritos do Senhor como sendo virtudes do céu. Hernani Andrade esclarece a ideia em pauta e corrobora as informações citadas a partir da questão 22 no Livro dos Espíritos. Dela, fizemos ponto de partida para a compreensão acerca do espírito, que é o princípio inteligente, e do espírito individualizado, a partir da união, organização, especialização e promoção desses elementos primordiais. Os psiátomos, por sua vez, serão componentes da matéria psi, do mesmo modo que os átomos comuns entram na construção da matéria física. Assim como a matéria física participa da composição dos objetos que observamos em nosso mundo material, a matéria psi é a substância dos que são feitos os espíritos, e demais seres ou objetos do mundo espiritual. Os tempos são chegados em que muitas verdades devem ser restabelecidas. O grau de maturidade intelecto-moral nos permite avançar sendo os conhecimentos mais amplos. Essa é a lei. Com os espíritos, originamos-nos do psiquismo divino, que se fragmentou em pequenos fascículos de luz, o amor em Deus e algum instante na eternidade. Como espíritos, proviermos de uma porção de energia de psi ao transcender o mundo das formas impermanentes, pois que a partir da matéria psi o princípio inteligente começa a trilhar o caminho da imortalidade, a eternidade da forma. Em várias respostas, o Espírito da Verdade enfatizou que estivemos em todos os reinos, em todos os lugares. Assumimos todas as formas tangíveis e intangíveis, adquirindo experiências e devolvemos todos os potenciais. Somos a síntese das lições, experiências e transformações pelas quais passamos desde o instante conceptual. Na questão 607 do Livro dos Espíritos, foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado semelhante à da infância da vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e ela ensaia para a vida, onde o espírito cumpre essa primeira fase em uma série de existências anteriores ao período que chamai de humanidade. Assim, pode-se considerar que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo que se encandeia na natureza e tende à unidade é nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualiza-se pouco e ensaia para a vida, como já dissemos. E, de algum modo, um trabalho preparatório para a congerminação em que o princípio inteligente sofre uma transformação e torna-se espírito. Então, começa um período de humanização e, com ela, a consciência de seu futuro, a distinção entre o bem e o mal, a responsabilidade dos seus atos. Reconhecei a grandeza de Deus nessa harmonia admirável, o que faz com que tudo seja solidário na natureza. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes, sem futuro, seria blasfemar contra a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. A partir do momento que o princípio inteligente atinge no estado necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, não tem mais relação com seu estado primitivo. As perguntas 607 e 607A, 611 e 613 dos Livros dos Espíritos sinalizam a diferença entre o espírito individualizado e o inteligente. E são basicamente as faixas evolutivas e a quantidade dos elementos envolvidos e a sua especialização, ou seja, o seu grau de consciência. Uma vez mais, a espiritualidade assegura que a individualidade é uma opção de princípios inteligentes, compondo uma consciência cada vez mais bem estruturada e aprimorada. Caracteristicamente, o termo consciência tem duas conotações diferentes ligadas pela base. Uma delas é o sentido mnemônico, que diz respeito à memória, portanto, as lembranças que se constroem com as experiências vivenciadas, e a outra é no sentido ético,
como roteiro de comportamento. Segundo Hermínio Miranda, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, ou seja, não existe vida sem experiência, nem experiência sem qualificação, posto que consciência é sinônimo de quantidade e comportamento, e o é de qualidade. Tá. A questão 23 do Livro dos Espíritos trata do espírito, o princípio inteligente do universo, a consciência geminal. Na questão 76 do Livro dos Espíritos, o termo espíritos designa os seres inteligentes da criação, ou seja, a individualidade permanente, a consciência eterna, explicitada a seguir. Na questão 76, que definição se pode dar aos espíritos? Pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Nota: a palavra espírito é empregada aqui para designar a individualidade, não mais o elemento inteligente universal. A consciência, que ora se eterniza na forma individualidade, emergiu dos substratos da consciência eterna. Portanto, aqui. Portanto, para viver de forma plena, o ser imortal, o espírito, conquista a eternidade. Por meio de experiências incontáveis e resultantes do interrelacionamento das mônadas conscienciais e consciências germinais. Allan Kardec sempre recorria a perguntas cujas respostas hierarquizavam os estágios que o homem teria que percorrer no orbe terrestre, ou em outros planos, mostrando claramente a nossa origem, natureza e destinação. Ao selecionar as interrogações para a espiritualidade, conduz numa viagem de auto-consciência, conhecimento interno e externo, o que assegura perfeita consonância com a proposta fundamental da codificação. Allan Kardec sempre recorria às perguntas cujas respostas hierarquizavam estágios que o homem teria que percorrer na órbita terrestre ou em outros planos, mostrando claramente a nossa origem, natureza e destinação. Ao selecionar as interrogações para a espiritualidade, conduz-nos numa viagem de auto- e aloconsciência, conhecimento interno e externo, que assegura perfeita consonância com a proposta fundamental da codificação. Questão 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, porque deveis compreender que o bem e o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É uma matéria puríssima, mas em comparação ou semelhança para vós, é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Essa matéria puríssima, na qual são constituídos os espíritos, é o que denominamos a energia psi. Conforme Hernani Andrade, as unidades e consciências que antecedem desde o psiquismo divino terão nela sua destinação. Essas micro-unidades do psiquismo são assimiladas por unidades mais amplas que tornam cada vez mais abrangentes e gradativamente. São incorporadas por outras ou ainda mais complexas que viajam ao rumo imensurável no macrocosmos. A cada segundo, as suas obras, disse-nos Jesus. Conforme semearmos, haveremos de colher e ensiná-los-ei essa causa e efeito. Quem pensa, cria e é responsável por sua criação, conclui Miramês. Somos livres para semear, mas responsáveis pela colheita. Em a natureza, é tudo movimento incessante e consciente, e expressando com total fidelidade a essência da unidade majestosa, a força suprema do cosmos. Nada nele para. Observemos os protozoários e os próprios mundos. Tudo se move, tudo cresce para o seu Criador em busca da unidade. Não é necessário ir muito longe para compreender a dinâmica do Criador. Basta analisar os próprios pensamentos e verificar que eles estão ativos na atividade da vida. Pode-se comparar a dinâmica divina do processo evolutivo ao que ocorre com os elementos integrantes de uma semente. Eles perfazem o seu trajeto de evolução no interior da árvore mãe até se constituir
em semente, nela sintetizando os conhecimentos experienciados no seu trajeto. Essa semente volta à terra, e no seu desabrochar como árvore, torna-se por sua vez caminho para os elementos dos múltiplos reinos que alicerçam a natureza, dentre eles os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz. Nesse processo, todo o conjunto se aperfeiçoa, evolui e expande conscientemente. Com a consciência vegetal, a depender da experiência que acumula, a oferta a polpa os seus frutos como justa recompensa para que a semeia, com o fito de perseverar e aperfeiçoar a sua espécie. Quanto mais aprimorado, oferece também as suas folhas, caule, raízes e até mesmo as sementes. Então, ao excursionar ou por outras frequências de vida, ou seja, no universo animal como no homo animal, portadores dos níveis conscienciais mais elevados, especializa-se. Cada reino mais evoluído sintetiza as experiências dos que antecedem. O espírito, como cidadão cósmico, que viaja em busca de infinitas partículas conscienciais que estão despertas por toda parte a fim de entregá-las, multiplicando seus talentos e enriquecendo-se com as experiências e o patrimônio nobremente ampliado. Se não assumirmos as responsabilidades dos que nos competem, e não avançarmos rumo à destinação do que nos aguarda, ninguém fará por nós os que cabe realizar. O processo de nossa individualização e individuação é intransferível, urgente, pois que os tempos são chegados. Ou nos regeneramos ou seremos convidados a desocupar o espaço, retirando-nos do planeta e devolvendo os talentos que nos foram confiados. Procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite, porque na sua complexidade a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino, e hoje ou mais tarde liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, utilizando-se em ondas de amor que as espalharão no oceano do amor de Deus. Absolutamente ninguém foge à lei da evolução, a bem de nossa felicidade. Abracemos a causa do Cristo sob a pena de sermos repartidos por outros orbes, onde haverá com certeza o choro e o ranger de dentes. Encontrar-nos-emos com a consciência compungida e torturada pela culpa, inconsciência das oportunidades de crescimento negligenciadas, despidos das unidades conscienciais que nos serviram de veículos de manifestação, e agora encontram dispersas nas ondas oceânicas do amor em Deus. A advertência crística, ao contrário das intencionais penas e castigos, inutilmente preconizados há séculos, pois que o medo não educa, deve ser entendida como mais um convite amoroso para realizarmos em nós, o quanto possível em nome do amor, a felicidade legítima que todos almejamos. A nossa ascensão, desde o impulso inicial, subordina-se à compreensão da nossa origem, a substância primordial, ao discernimento quanto à nossa natureza, os potenciais eternos e a construção consciente da destinação, a vivência responsável, pressuposto para a edificação do ser integral, despertar da consciência do átomo ao anjo. É uma fatalidade a que todos estamos submetidos e pelo qual ansiamos. O processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sobre o impositivo da fatalidade que considera a perfeição. Dos automatismos primevos, nas fases iniciais da busca da sensibilidade, passou para os instintos básicos até alcançar a inteligência e a razão, que projetarão em patamar maior significado quando a sua comunicação se fará mente a mente, adentrando-se a partir daí pelos campos vibratórios de intuição. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Cada um de nós é a sintetização individualizada das forças criativas do cosmos, quer acreditemos ou não. Os princípios inteligentes do universo compõem e animam todos os reinos neste trajeto, origem, natureza e destino, construindo em cada etapa sua realidade e consciência que será sintetizada no porvir, na majestosa unidade, no espírito imortal ou na individualidade. Do átomo ao anjo, tudo é claridade de evolução no cosmos. O espírito se submete à lei do progresso no processo do despertar de sua consciência, buscando compreender Deus, a criação e o espírito. Um poema aqui, que eu acredito que tá, né? É um poema de Chaves Fontoura Xavier. Foi canalizado, né, por ele, e o Adelino é o espírito. Chama Jornada, na Antologia dos Imortais. Fui átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em montões de sagraço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera. Depois fui animal, e no instinto da fera achei a inteligência
e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. Agora o homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. E hoje a gente termina assim a leitura. Gratidão.